poluentes e efeitos estufa na atmosfera. Criar programas de utilização, testes e monitoramento do combustível biodiesel, em parceria com órgãos públicos, empresas e instituições de pesquisa locais, proporcionando, além da redução da carga poluente, uma economia de recursos, aumento da produção agrícola e geração de emprego. Isso tudo foi discutido também nas audiências públicas, inclusive temáticas, várias temáticas foram discutidas. Lá no inciso 12 do artigo 98, está lá, ampliar a cobertura de atendimento na cidade, eliminando a existência de ruas sem iluminação pública. Ok? Nenhuma colocação, consideramos aprovado, então, a subseção 6, da energia e iluminação pública, subseção 7, da rede de comunicações e telemática. Comunicações e telemática. Isso está falando de toda essa tecnologia moderna que nós temos aí. Estações transmissoras, antenas e tudo mais. Noventa e nove. Inciso 8. Bom, o Celso está mandando mais uma colocação aqui, e referente ao item, ao inciso 8. Fazer cumprir normas e regras específicas para procedimentos e parâmetros referentes ao controle ambiental de instalações em áreas urbanas e estações transmissoras que utilizam radiofrequência e ERBs, estações rádio base. É aquela interferência das torres, né, de celular e tudo mais, né? Exatamente. Cumprir normas e regras específicas para procedimentos para... toda empresa que vai colocar uma torre dessa, ela tem que passar lá pelo nosso departamento lá para ver se há possibilidade. E tem uma legislação estadual específica, cumprir essa legislação. Essas torres não podem ser colocadas em qualquer lugar. O Celso está colocando aqui sobre, eu acho que não caberia, viu, Celso? Fazer levantamento das cerca de 23 rádios piratas, regulamentá-las como rádios comunitárias. Eu acho que não cabe ao poder municipal. Isso já é uma questão federal. É o Ministério das Comunicações. Ministério das Comunicações. Inclusive a fiscalização e tudo mais. No item 9, ele está colocando acrescentar com pelo menos uma unidade, deixa eu ver aqui, no item 9, estimular as parcerias e operações urbanas público-privadas por meio de instrumentos de outorga onerosa de uso, na construção de infovias e telecentros comunitários integrados à rede de bibliotecas municipais como tecnologia de inclusão digital e social. Aí está colocando acrescentar com pelo menos uma unidade em cada região ou CEMEP. Eu não sei, não. Acho que haveria necessidade de colocar isso aí. Eu acho que essas questões, elas vão ser colocadas no plano plurianual, ou na lei de diretrizes orçamentárias. Então, mas não tem importância, mas nós não podemos aceitar uma coisa que não é para ser colocada no plano diretor, ela é para ser colocada no plano plurianual. No plano diretor a gente põe isso, estimular. E aí lá... Você já especifica, mesmo na conferência, a conferência ela tem o seu papel também, entende? Ela especifica, ela esmiuça, né? No plano diretor você tem que falar mais, de uma forma mais abrangente, ok? Quem quer falar? Pois não, microfone. Boa tarde a todos. Eu, Adriana Conceição Ananias, da região leste. Questão da iluminação, Brito, que eu estava discutindo ali com meu amigo ali da mesa,
questão das praças, sabe? Região dos lagos, certas pracinhas que não tem iluminação, né? A gente vai, né, usar os banheiros desses locais aí, chega lá, tá tudo destruído, enfim, né? E eu estava comentando com ele ali agora, eu falei em questão de pôr fiação, no caso, pôr guarda não adianta, né? Porque roubam mesmo. Questão de pôr fiação 220, que nem na praça, que puseram essas lâmpadas de fim de ano, roubavam, né, e tudo, enfim. Aí puseram fiação de 220 volts, né? E resolveu um pouco o caso. No caso das praças da iluminação, pôr a luz, mas pôr uma luz com grade, alguma coisa, para não roubar. É difícil, né? Não é. Mas nós estamos, isso, no plano diretor, o que nós podemos contar? Lá no inciso 12 do artigo 98. Ampliar a cobertura de atendimento na cidade, eliminando a existência de rua sem iluminação pública. Isso implica em expandir a rede de iluminação pública. É o que nós podemos colocar aqui. Numa discussão posterior, que é o plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, nós podemos entrar especificamente nesses detalhes. Ok? Obrigado. Artigo 99, que é da subseção 7 da Rede de Comunicações e Telemática. Mais alguma colocação? Se não houver, considero aprovado. Vamos para a subseção 8 da Paisagem Urbana, Áreas Públicas e Patrimônio Ambiental, que vai do artigo 100 até o artigo 102. Isso está bem assim baseado em legislação federal, estadual, que nós colocamos todos os incisos e adaptamos à nossa realidade local, baseado inclusive no que foi levantado nas audiências públicas temáticas e distritais e regionais. Ok? Alguma colocação? Aprovado, então, a subseção 8 da Paisagem Urbana, Áreas Públicas e Patrimônio Ambiental. Seção 4 da Estratégia de Desenvolvimento Institucional. Vai do artigo 103 ao artigo 104. É o 103 e o 104. Esse aqui está instituindo esses mapas, né, que são os mapins, as regiões de orçamento, região de planejamento ambiental, região de planejamento, orçamento e planejamento participativo, região de planejamento setorial, os mapas informativos, que são esses mapas aí, ou seja, essa seção aqui está legalizando a existência desses mapas aqui, colocando esses mapas dentro da lei, ok? Então, o que está nos mapas está na lei, eles estão sendo instituídos por esse artigo aqui, 104. Ok? Eu acho que quem teve a oportunidade de ler, vai ver que está uma coisa que está amarrada, né? Uma coisa está amarrada na outra. Aqui nós estamos fazendo de regiões de planejamento participativo. Ou seja, esse processo aqui vai ter continuidade. Alguma colocação? Ok? Consideramos então aprovada a seção 4 da Estratégia de Desenvolvimento Institucional. Título 3. Da estrutura urbana, modelo espacial, é espacial aqui, não é especial, né? Vocês corrijam aqui, da estrutura urbana, modelo espacial e uso do solo. Esse modelo aí é modelo espacial, é de espaço, né? Espacial e uso do solo. Capítulo 1, é o título 3, na página 42. Capítulo 1, dos elementos estruturadores do modelo espacial e uso do solo. Geral do que é esse capítulo 1? Esse é do...
a estrutura do modelo espacial da cidade. Estruturadores, é verdade. Elementos estruturadores do modelo espacial, é verdade. Elementos estruturadores. Cíntia, você está corrigindo aí, você viu, né? Estruturadores do modelo espacial e do solo. Seção 1 fala de princípios, objetivos e definições. Só para vocês entenderem, aqui no artigo 106, fala as redes de integração urbano-regional de cidades, os corredores e polos de centralidades urbanas, as redes hídricas e corredores de integração ecológica, redes de acessibilidade, mobilidade e transporte urbano, redes de unidades de conservação e paisagem urbana e ambiental. É o que está no mapa aí. São todos esses mapas que estão aí. São os elementos que estruturam a cidade como um todo. Definindo o que são os corredores, os polos, as redes hídricas e corredores de integração ecológica. Alguma colocação nesse capítulo todo aqui? O Correia, pois não. Boa tarde. Alô, som. Obrigado. Boa tarde a todos. Newton Correia, delegado, região Oeste. A minha colocação é no sentido de todo o uso e ocupação do solo, passado aqui aos senhores da mesa e para conhecimento dos demais colegas delegados aqui da seguinte situação. A primeira proposta, eu coloquei em específico lá no artigo 199, mas é de toda essa seção. Primeiro, com referência à zona mista. Só um minutinho, peraí. Como é seu nome? Newton Correia. Ô, Newton, esse assunto que você vai falar, a gente vai discutir realmente lá no 199. Lá no 199, todo esse capítulo aqui agora, do modelo espacial e uso de solo, ele está fazendo definições, o que é cada coisa, para a gente poder exatamente aplicá-las lá na frente. Quer dizer, ele define o que é um corredor, uma rede de integração, aqui. E aí lá na frente nós vamos discutir essas questões que você está colocando. Retorno, então. Ok? Obrigado. Esse material, é evidente que nós não vamos ler tudo isso aqui, porque isso aqui já foi entregue antes para vocês, o texto já estava na internet desde o dia 11 de julho, né? Então, a gente considera que todos leram. Eu sei que não dá para ler tudo isso aí, porque é um texto longo e complexo, mas ele está falando da nossa cidade como um todo. E os mapas, eles orientam exatamente tudo isso aqui. Ele descreve os mapas. Bom, se não há nenhuma colocação a ser feita, nós vamos até a página... vou discutir todas as sessões aqui desse capítulo 1. Capítulo 1, ele vai seção 1, princípios, objetivos e definições, das redes de integração urbano-regional de cidades. Depois, na página 43, os corredores e polos de centralidades urbana, das redes hídricas e corredores de integração ecológica. Na página 44, das redes de acessibilidade, mobilidade e transporte urbano. Isso aí foi discutido, inclusive, na audiência temática de transporte, bem detalhado isso aqui. A subseção 1 fala do sistema viário de circulação, define as estradas que correm as estradas, as vias regionais, as rodovias estaduais, as rodovias municipais. Nós fizemos um mapeamento, também está tudo ali. As estradas vicinais, são todas as estradas vicinais que nós temos. Inclusive... o Oswaldo e algumas outras pessoas também dos distritos fizeram algumas colocações com relação à definição, à identificação dessas vias vicinais, que foi um mapeamento feito pelo planejamento, né, da BA00 até a BA43, na página 46. Né? Então, nós... é verdade. Rodovia Pedro Vicentini, viu, Cíntia?
Parágrafo 2º, artigo 114. Rodovias Pedro Vicentini, que liga a cidade de Barretos ao distrito de Itu. Ok. Muito bem. E aí define também o que são vias arteriais, coletoras, locais e tudo mais. Diz também que a classificação, no parágrafo único, lá embaixo, na página 46, a classificação e caracterização funcional do sistema viário urbano e regional estão nos MAPIM 5 e 5A, que são aqueles que estão lá. Na subseção 2 do sistema de transporte coletivo, está também definindo a questão do transporte coletivo, até o artigo 125. Na subseção 3 do sistema de trânsito, também são definições. Na subseção 4 do sistema de transporte de carga, define o que é o sistema de transporte de carga, o sistema, né? Então, inclui as rotas, os veículos, os pontos de carga e descarga, os terminais públicos. Aí os objetivos e as diretrizes. Na seção 6, na página 48, dos sistemas e elementos da paisagem urbana ambiental. Pois não? 120. Artigo 120, é isso? A rede de transporte coletivo será composta por um sistema estrutural definido pelas linhas de transporte coletivo que atendam às demandas e integrem as diversas regiões da cidade de forma radial, ligadas a um terminal de integração de linhas. É isso que você quer discutir? Clóvis Veloso de Queiroz Filho, delegado Centro. Eu só não me recordo o artigo da lei orgânica do município, mas determina que se tenha o transporte coletivo intra-urbano, que seria para atender os distritos. Então, aí no 120... mas aqui nós não estamos falando... veja bem o seguinte, o Clóvis. Essa questão já foi... Não, porque aí citou a cidade. Então, é uma referência somente a Barretos, no caso, no meu entendimento. Então, teria que ser um pouquinho mais abrangente e para contemplar o que está previsto na lei orgânica. Eu não me recordo só o artigo. Não é dessa forma. O senhor sabe que não é assim. Aí se faz referência à cidade. Nós estamos falando de Barretos. A rede de transporte coletivo será composta por um sistema estrutural definido pelas linhas de transporte coletivo que atendam às demandas e integrem as diversas regiões da cidade de forma radial ligadas a um terminal de integração de linhas. Isso aí, viu, Brito? Isso aí, inclusive, o prefeito outro dia disse, tem um programa que o BNDES está financiando pelo PIMAT, em parceria com o PIMAT, que é exatamente para você ter um terminal central e depois fazer mini terminais nos distritos e em áreas estratégicas da cidade com vias coletoras. Então, isso que o Oswaldo está dizendo já está contemplado. É aquilo que o Oswaldinho disse, lá também é uma área urbana. William? Mas, não, a questão aqui que é o seguinte, se nós devemos colocar que integrem as diversas regiões da cidade ou do município. O problema é esse. De forma radial ligados a um terminal. Mas nós estamos falando da estrutura. É uma questão né? semântica. Cidade e município, se quiser mudar para município. Mas o nosso mapa não contempla isso aí. Não, mas
Porque aqui só quer mudar o termo cidade por município. É isso? Nós temos que definir antes alguma coisa atrás. Ó. Nós temos que falar sobre antes de definir aí, nós temos que falar na seção 5, 111 ainda. Princípios e objetivos da implantação do Sistema Municipal de Mobilidade, Transporte e Circulação Urbana, antes de mudar o 120, se for mudar o 120. Tem que ir para trás, 111. Sistema Municipal de Mobilidade, Transporte e Circulação Urbana. Ele está falando aqui exatamente isso. Capacitação da malha viária, elaboração de plano diretor de transporte e trânsito, constituem os elementos do Sistema Municipal de Mobilidade, os corredores viários, as linhas itinerários, rede cicloviária, terminais de estacionamentos, terminais urbanos, terminais de cargas. Bom, você propõe o que, afinal, o Clóvis? O que você está colocando? Particularmente, eu não vejo o que impede, mesmo porque eu vou até colocar o que foi discutido na audiência pública temática de transporte, que é a questão do transporte da desligação da zona rural com a zona urbana, dos distritos. É o custo. O custo, isso é uma concessão. Você faz uma coisa e tem o custo da passagem. Ela é distribuída igualmente para todos, né? Se você tem uma demanda pequena em alguns distritos, nos distritos, como é atualmente, você vai ampliar o custo da passagem aqui. Essa que é a questão operacional. Não adianta falar que é obrigado a ter, porque alguma empresa vai ter que fazer isso. Não, mas a concessão... Pois não. Com relação ao termo cidade, que é isso que o senhor está abordando também, né? Porque está todo ali, a redação, está todo convergindo para a cidade. Então, mas cidade, o que é o conceito de cidade? Cidade, eu vou aqui fazer até uma menção ao direito romano, ius civitatis, né? Que cidade vem de civitas. Ius civitatis, que é o exercício da cidadania. Cidade, ela tem essa conotação. Quer dizer, os povoados e distritos também fazem parte de um conceito de cidadania. Cidade não é só esse núcleo urbano, como você está colocando. Entendeu? Não é só... Cidade vem de civitas. O termo, etimologicamente, é isso. Sim. É porque eu não recordo o artigo da lei orgânica, que contempla o transporte coletivo dos distritos. A concessão, a obrigação do transporte coletivo é do município. Lógico que ele tem o direito de, através de licitação e outros meios, conceder. Mas e segundo a demanda também, tem a questão da demanda. Não, no caso, se for exigir, no caso do município, não tem que se preocupar com demanda. Porque... Porque ele tem o custo final, o Clóvis, não adianta. Custo final, se hoje custa 1,70, vai para 2,50, fica proibitivo. Não, eu entendo, Brito, entendeu? Só quando é concessão. Mas como é uma obrigação do município, então, no caso, se dá lucro ou não dá lucro... Bom, a sua proposta final qual que é? Colocar o quê? De uma forma que pelo menos coloquei município, para evitar qualquer polêmica. Cidade já tem esse sentido de município. Ok, então, mas vamos colocar em discussão. Aqui está, o artigo 120 diz isso. A rede de transporte coletivo será composta por um sistema estrutural definido pelas linhas de transporte coletivo que atendam às demandas, é isso, né?
integrem as diversas regiões da cidade de forma radial, ligadas a um terminal de integração de linhas. Essa é a proposta que está aqui no texto. A proposta do senhor Clóvis é no sentido de que, em vez de ser diversas regiões da cidade, coloque diversas regiões do município, é isso? Não, é uma coisa ou outra. O que você está propondo? De município? Do município? Ok, Cida. Posso fazer uma Não. sugestão? Maria Aparecida. Desculpa. Não, pode falar. Incluir um parágrafo único no artigo 120, dizendo que as sedes dos distritos deverão ser atendidas com linhas regulares diárias de transporte coletivo urbano. Isso tem que ser de acordo com a demanda, que atendam as demandas. Nós não podemos colocar dessa forma. Nós vamos estar criando um problema sério para o município. Inclusive o prefeito, porque ele não vai ser condição de... Eu sei que o prefeito tem lutado por isso, já vi a briga dele com o Sarri. É isso. Mas não é viável financeiramente. Não, veja bem o seguinte, alguém vai pagar, o município não pode subsidiar isso aí. Alguém vai ter que pagar. Quem vai pagar é o usuário. O preço, o custo de expandir a linha vai cair numa planilha que vai ter que ser distribuída para todos os usuários do sistema de transporte. Se hoje, quanto que é a tarifa? 1,70? 1,70 vai para 2,10, 2,20, 2,30. Essa que é a questão. Por isso tem que atender as demandas. Não adianta colocar que está na lei se não dá para fazer. Essa que é a questão. Pois não, Cida. Maria Aparecida Machado, delegada do Distrito de Alberto Moreira. Nós estamos questionando sobre essa questão que o Clóvis colocou, que poderia incluir, porque eu entendo como você colocou, Ítalo, como ele colocou, que é abrangente, que abrange a zona rural, porque é urbana, porque é habitada, né? Exercício da cidadania. Exato. Mas no momento, quando surge a necessidade do cidadão, então fica difícil, eu não sei se aí entende dessa forma, fica mais distante para a gente estar requisitando, colocando a necessidade. Então, se colocar aqui, nesse parágrafo, aqui no 120, das cidades e distrito, fica mais claro. A gente sente o poder para estar indo de encontro à necessidade. Mas a colocação que eu estava fazendo, nós temos duas questões. Essa do jeito que está, diversas regiões da cidade ou diversas regiões do município. Então, nós vamos votar agora, atenção aos delegados, nós vamos votar, quem estiver favorável ao texto, artigo 120, que integrem as diversas regiões da cidade, bom, eu vou fazer o contrário, né? Nós temos duas questões, ou é das regiões da cidade ou é do município. Quem estiver a favor que o texto continue do jeito que está, as diversas regiões da cidade, por favor, levante a mão. Quem? As diversas regiões do município, levantem a mão. Então, aprovado por maioria, nós mudamos aqui as diversas regiões do município. Ok? Vamos seguir. Bom, nós estávamos lá na frente, né? Nós estávamos na seção 6. Artigo 131. Dos sistemas de elementos da paisagem urbano-ambiental. Essa é uma parte bem técnica, com citação de várias leis, decretos, portarias, federais, estaduais. Alguma colocação? Até o artigo 144. Cadê a Eliane? A Eliane tinha feito uma questão aqui, Eliane. Onde está a Eliana? Que artigo que você tinha feito a colocação, Eliana? Faça agora, por favor. Está aqui agora, não é isso? Ou não? Qual? Fala no microfone, por favor. Qual que é?
Eu acho que a gente devia colocar um artigo na seção de transporte coletivo sobre a adequação da concessionária local a atender o portador de deficiência, porque isso é falado em vários artigos, mas esse era o momento de estar que ela deveria inserir. Esse aí não é para frente, no 142, ele não fala sobre isso? Não, aí é do transporte coletivo, específico para o transporte. Eliane, na verdade o 142 já fala sobre isso, porque quando você fala o cumprimento de disposições normativas de legislação pertinente, especialmente a letra E, Lei 10.098, ela já fala sobre isso, ela já fala lá na frente, ok? Ela já fala lá na frente. Ok? Até o artigo 144, alguma colocação? Não? Eu vou só, então, como o assunto foi colocado pela Eliane, eu vou dizer aqui, no artigo 142, eu vou dar uma lida, porque isso aqui é um tema muito polêmico. Essa lei de dispositivos reguladores... Ô Jorge, eu pedi para o pessoal falar um pouco mais baixo. Artigo 142, essa lei de dispositivos reguladores específicos deverão garantir e assegurar os direitos das pessoas portadoras de deficiência, PPD, e com mobilidade reduzida, previstos em legislação pertinente, bem como um conjunto de ações e diretrizes em relação à paisagem urbana edificada. E aí vem toda uma legislação aqui, o cumprimento dos dispositivos, das disposições normativas da legislação pertinente especialmente. Aí fala tudo, desde o capítulo da Constituição até os decretos e as normas da ABTN, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, cita tudo que está referente a atender as questões dos portadores de deficiência. Célio, quer falar? Não. Aqui, Eliana. Cadê a Eliana? Ah lá, Eliana. No parágrafo 1º do artigo 142, fala dos transportes públicos também. Ok? Que cita a Lei 10.098. O artigo 1º, ok? Viu? A lei, a concessionária já é obrigada pela lei, a lei exige isso. A lei já está obrigando, inclusive tem até decretos regulamentadores já. Tá? Ela já obriga a concessionária a fazer isso. Ok? Bom, então, nenhuma colocação mais a ser feita, consideramos aprovados até o artigo 144, capítulo 1, então. Agora, capítulo 2, do modelo espacial e uso do solo urbano, seção 1, objetivos e diretrizes. Essa seção também, esse capítulo, modelo espacial e uso do solo urbano, estava dizendo como é que a cidade está dividida. Macrozoneamento territorial, né, tá nos mapas também, macrozoneamento de gestão ambiental, macrozoneamento por gestão por setores, nós temos os mapas lá, a cidade foi dividida em 40 setores. Macrozoneamento de gestão urbana. Esse capítulo diz como a cidade deve ser, são os objetivos e diretrizes para o uso do solo urbano. As macrozonas, subseção macrozonas de gestão ambiental. Aqui nós dividimos, inclusive, está no mapa também, está bem claro isso aí, nos mapinhos vocês podem ver. Macrogestão ambiental do Ribeirão Pitangueiras, do Córrego das Pedras, Ribeirão das Anhumas. Página 54, a subseção 2 das macrozonas de gestão por setores, as MGS.
que define a estrutura político-territorial de gestão de orçamento e planejamento em macrozonas de gestão por setores, subdivididas em 40 setores, na escala e cenário de desenvolvimento intraurbano e de vizinhança. E tenho aí definidos os 40 setores. Vocês podem até ver ali qual o setor que você está inserido. Isso foi um trabalho feito, até eu gostaria, se a Eliane eu pudesse explicar, Eliane, quais foram os princípios que nós utilizamos para... Hã? Não? Foi uma trabalheira isso aí, né? Hã? Hein, Luiz, você quer falar? Só fazer uma colocação sobre essa parte de setores. Já vieram me perguntar hoje, isso aí são os novos bairros de Barretos. Eles não são bairros. A área urbana de Barretos vai continuar com os 103 loteamentos que já existem loteamentos de 2, 3 quadras, existem loteamentos bem maiores, e esses loteamentos são registrados em cartório, ou seja, nós não estamos mudando essa parte. Essa questão do setor, essa divisão em 40 que o Brito colocou, é para sistematização de todos os serviços que existem na cidade, CPFL, Correio, o próprio SAI, IBGE, Prefeitura, ou seja, divisão por setores que estão agrupando regiões físicas da cidade. Porque vieram até perguntar, então eu não moro mais no Alvorada, não é isso? Agora eu moro no bairro Marília? Não, você mora no setor Marília. A gente pegou sempre o nome do maior loteamento daquele setor, o que não quer dizer que agora você está morando em outro bairro. O bairro, aquele que vem no endereço, continua o mesmo. É só uma divisão setorial, isso daqui. Tá? Espera aí, seu Jura. Olha, eu estava querendo fazer uma pergunta aqui para o Brito com relação ao artigo 153 aqui, ou 154, 153, que está se referindo 3 nos distritos. Quer dizer, nós temos ainda, por lei, criados o distrito... Júlio, deixa eu só ver se o Oswaldo quer falar sobre o que, Oswaldo, sobre essa questão ainda? Anterior? Ali no microfone, Ah, você pode falar aí? Ok. Então ele pode resolver ali. Juras, pode falar. Não, nós vamos colocar aqui aqueles distritos que foram criados por lei, mas não foram implementados. Tem essa questão, hein, Jura, o Luiz Carlos. Eles foram Porque veja bem o seguinte, lei, aqueles distritos que você está falando, na verdade, é o do Brejinho. Brejinho e Prata. O Prata, sim, mas eles não foram... O Prata também não foi implementado porque as delimitações da área do que distrito... é do PGE. Não é o IBGE, tem um órgão do Estado que ele é responsável para fazer essa delimitação da área, e aqui em Barretos foram só criados, através de 2 projetos de lei, o Distrito do Prata e o Distrito do Brejinho. Mas eles não foram implementados, eles não foram designados pelo órgão oficial competente do governo do Estado, os seus limites e confrontações. Quer dizer, então, eles oficialmente não existem ainda. Eles existem legalmente, mas não na prática. De fato. De fato. Agora, seria conveniente a gente colocá-los aqui e instar junto a esse órgão aí, para que ele faça essa delimitação. Eu vejo 2 questões. O do Prata, sem dúvida, nós teríamos que delimitar e consolidar, né? Talvez a gente pudesse colocar essa questão, consolidar a questão do Prata. Agora, do Brejinho, eu fico em dúvida se a gente cria um distrito lá, se nós não... Criado por lei, vamos considerar que nós não estamos dando conta de cuidar dos distritos que nós temos, que é o Alberto Moreira, o Ibitu e o Prata. Eu particularmente, agora é uma opinião pessoal, de consolidar o distrito do Prata com essa delimitação. Agora, a questão do Brejinho, realmente eu fico em dúvida se criar um distrito lá. Está criado por lei, mas consolidar o distrito do Brejinho, não sei. Tem alguém do Brejinho aqui? Ela não é considerada, inclusive, no IBGE, né, por a questão só o Ibitu, né? O IBGE só considera o Ibitu. Ibitu, o Alberto Moreira também? Não, o Alberto Moreira não considera também em termos do IBGE. É contado junto com a cidade. No microfone, sempre. Depois não. Mas no microfone, senão eu não vou te ouvir, nem as pessoas. Marco Antônio Camargo, região leste. Eu
só tenho uma dúvida. O que significa distrito ou não distrito? O distrito, ele é um distrito urbano, ele é criado por lei. Uhum. Então, nós temos no município povoados, que são aglomerações humanas, né, que várias residências em torno de uma igreja, ou de um rio, qualquer coisa, é um povoado. Uhum. Né? Ele pode ser criado um distrito, mas é através de uma lei. No caso do Prata, por exemplo, foi criado por lei o distrito do Prata. Né? Só que ele, para ser regulamentado, ele tem um órgão estadual que delimita o território do distrito. Não existe essa delimitação. Por isso que, inclusive, no texto, nós havíamos colocado povoado do Prata, porque oficialmente ele ainda não pode ser chamado de distrito. Ele não está consolidado, vamos dizer assim. Eu estou entendendo. Eu quero saber o seguinte, qual a vantagem de ser ou não ser distrito? Essa é uma boa pergunta. Essa é que é a questão. É isso que eu quero saber. Essa que é a questão. Coloca isso aqui, eu fico ouvindo, mas... É isso mesmo. Quais são as vantagens, né, de ser ou não ser um distrito? De criar um distrito, para quê? É uma questão, senhores, está aberta essa discussão, viu, esse debate. Não olhem para mim, eu não tenho a resposta, não. Vamos daqui a pouco. 3. Eliane, você tem alguma colocação a fazer? Gostaria que você te ouvir. A questão do distrito, ou não? Se houver... Não, mas... Olha, gente, particularmente, assim, eu não entendo que seja vantajoso dividir o município mais, porque nós estamos com uma pretensão de arrecadar IPTU na área rural. Então, o que hoje pode significar que a gente tem muita terra e não está arrecadando, mas eu acho que é uma política nossa desenvolver com esse território grande que a gente tem. Então, se a gente passa para distrito, fica passível a virar município. Então, nós vamos perder terra. Eu não sei, eu acho que gerenciar tudo isso tem um custo, mas nós podemos ter vantagens agora com essa geração de renda, de impostos, que vai sair do INCRA para o município. Eu acho que também com a exploração da agricultura, né? Eu acho que a gente poderia estar... Acho que perder terra não é bom, não sei. Mas vocês podiam opinar e votar agora, porque senão tem uma lei que criou os distritos e a gente vai referendar ou propor extinção dessa lei, ou cancelamento. Então, nós temos a questão que é a seguinte, Jura, na verdade você está falando aqui, mas nós não estamos colocando aqui, região norte, gestão, na verdade é o título, é mais para frente, distritos Alberto Moreira, Prata e Ibitu. Ele não está específico aqui como é que está essa questão aqui, hein, Jura? É isso. 5 macrozonas, que é a região, isso mesmo, região norte, leste, central, oeste e sul. E depois vem lá embaixo, distritos de Alberto Moreira, Prata e Ibitu. A sua pergunta é se a gente inclui aí o Brejinho, é isso? É o Brejinho. Então, mas aí nós temos que colocar um artigo realmente para ver essa questão aí. Não, se colocar aqui, se colocar 4 nos distritos, nós estamos, porque a Prata também está na mesma situação do Brejinho, né? Mesma situação. Não tem delimitação, não tem nada. Não tem. A Prata consta e o Brejinho não consta. Então, ou não constaria os dois, ou não constaria os dois, ou então faria um artigo dizendo da consolidação, da necessidade de consolidação do distrito, desses 2 distritos. Só que aí nós vamos ter um problema. Particularmente, eu acho que o do Prata, realmente, nós temos que ter. Ele está lá, ele existente. O Prata tem? Não, a informação do seu Eloy é que, criando-se o distrito, eles são passíveis de receber cartórios, órgãos públicos. Isso tem um setor eleitoral, então, não precisa... Então, precisa... Pois não, pode falar. Assim, por que aqui a Prata, a Vanilda Pereira de Paula, por que lá já está sendo distrito e não está regularizado ainda como povoado?
Então, nós queríamos saber por que não pode ter também as ruas com os nomes e que só tem só escrito assim, de um distrito ou povoado. É o que nós estamos discutindo, de incluir a consolidação do distrito do Prata. Então, aí como vai ficar? Se vai fazer rua, que nós já pagamos PTU Mas e tudo, o que fazer? Exatamente. Número A consolidação rua, implica, quando se paga IPTU, você passa a ter direitos também, né? Então, lá é pagado o IPTU. Passa a ter então, direitos. precisava saber como isso vai ficar toda a vida, né? Sem ter estrutura. É o que nós estamos discutindo, nós não sabemos ainda, nós estamos discutindo exatamente isso aí. Como é que vai ficar? Como vai ficar aquilo lá, né? Como vai ficar do jeito que está, né? Tá certo. Tá certo? Brito. Obrigado. Oswaldo, você quer falar? Eliezer, você tem como? Não, Brito, com todo respeito à discussão dos distritos, na minha área eu vejo, hoje a situação jurídica do município de Barretos, ele possui apenas 2 distritos juridicamente ao cartório de registro. Os imóveis rurais estão situados nos distritos de Ibitu e Povoado da Prata. Povoado de São Vicente da Prata, distrito de Ibitu, município comarca de Barretos. E tem o distrito de Alberto Moreira. A implicação da criação de um distrito, embora a Câmara Municipal tenha feito uma nova lei, isso implica no reconhecimento do IGC, Instituto de Geologia e Estatística do Estado de São Paulo, que isso é complicadíssimo, mas o caminho é esse, é ir ao IGC para ele reconhecer e dar determinações ao distrito em questão. Dando essa delimitação, aí vem os aspectos urbanos e complementação. Aí esse distrito pode se incorporar equipamentos como cartório e outros órgãos públicos mais. Essa é a situação jurídica. O que se criou até agora foi meramente um caso político, você entende? Que, por felicidade, a Justiça Eleitoral acatou e distribuiu urnas eleitoral para lá, que facilitou o povoado, que eu considero como povoado, você entende? E só isso, mais nada. Quer dizer, Da onde você está falando que você considera como povoado? Prata? Prata. O Prata. O Prata e o próprio Brejim, certo? Que foi criado distrito. Só isso, entende? E o que você propõe? Você não propõe nada? Não, você não dá uma solução para o cara? Nós só temos 2 distritos. Entendi. Por isso que eu acho que a gente deveria colocar aqui, porque o que a gente está discutindo? São as regiões para implantação do orçamento participativo. Isso. Aqui não estamos aqui definindo nada além disso, né? Fica a região norte, leste, central, oeste, sul, distrito de Alberto Moreira e Ibitu, que são os 2 que existem, e povoado, Prata e Brejinho, que é o que juridicamente temos hoje. Então, mas em termos, porque na verdade tanto o Prata quanto o Brejinho já tem lei criando o distrito. Então, mas só que essa lei que tem criando, ela juridicamente é um ato perfeito, mas questionável. Então, enquanto ela está sob júdice, a gente não tem como, nós vamos colocar aqui distrito, se ele tecnicamente não pode ser. Então, a gente mantém aqui como povoado, que isso aqui é apenas para efeito da divisão. Da divisão para a elaboração do plano, do orçamento participativo. E essa questão de transformar em distrito, validar a lei ou coisa do gênero, é uma outra história, uma outra questão que a gente vai depois discutir no fórum competente para isto. Ok. O Luiz Carlos está sugerindo talvez colocar, em vez, para não ter essa polêmica jurídica, colocar núcleos urbanos de Alberto Moreira, Prata, Ibitu e Brejinho. Ok, Ítalo? Pode ser? Pode ser? Perfeito. Ok. Muito bem. Numa discussão posterior, a gente vê essa questão de trabalhar em cima, porque ela é bem pertinente ao pessoal do Prata, principalmente, né? Os 4. Alberto Moreira, Prata, Ibitu e Brejinho. Núcleos urbanos. Hein? Nós não estamos chamando de povoado, não. Hein? Se é povoado, distrito e tal, é outra discussão. Nós estamos usando a referência só. Ok, então fica melhor colocar núcleos urbanos de Alberto Moreira, Prata, Ibitu e Brejinho. Ok. Título 4. Tá bom, mas não põe essa polêmica.
ela contempla todo mundo. Ok, mais alguma colocação? Pois não? Meu nome é Dirceu, sou delegado lá de Ibitu. Escuta, Ibitu agora, juntando isso tudo, não vai ser mais distrito? Gente, só um minutinho. Ninguém está falando que vai deixar de ser distrito, não é isso. O que o pessoal aqui colocou é que hoje existe legalmente apenas o distrito do Ibitu e de Alberto Moreira. O Prata e o Brejinho foram criados por lei, mas ainda não são. Esse é aquilo que o Oswaldo colocou aqui, que é aquele processo todo que tem que ser procurado... o IGC e tal, é todo um processo longo que tem que ser feito. Não, é o município, não são os moradores, é o município. É isso, Oswaldo? Né? O que nós estamos colocando aqui agora é que, na nossa lei, não causar confusão se é distrito, se é povoado, se é o que quer que seja, nós estamos chamando de núcleo urbano. Que significa núcleo urbano? Que vocês pagam IPTU, que vocês têm atividades lá que não são só rurais. Não estamos dizendo se é povoado, distrito ou o que quer que seja. É só para divisão física, que nem eu acabei de falar. Eu não estou criando o novo bairro do Marília, o novo bairro dos Lagos. É o setor. Esses núcleos que estão na zona rural, nós vamos deixar de chamar de distrito ou povoado para não criar esse problema jurídico que o pessoal está falando. Vamos chamar de núcleo urbano, que é para a própria lei poder tratar vocês, inclusive, como área urbana, e não como zona rural. Nós estamos... Não. Na verdade, chamar de um núcleo urbano, você não está diminuindo, você está subindo. Entendeu? Nós estamos colocando no mesmo patamar, por quê? Há uma diferença entre a questão do Ibitu, que estaria regulamentado, e do Prata, que foi criado por lei, mas não foi delimitado. Então, ele não está oficializado ainda. Para a gente tratar tudo no mesmo nível, sem rebaixar nem aumentar ninguém, nós vamos chamar de núcleo urbano. Então, nós estamos tratando no mesmo nível, com os mesmos direitos. Tá ok? Não está diminuindo, pelo contrário. Se a gente fosse seguir ao pé da letra, nós teríamos que colocar povoado do Prata. E não é isso que nós queremos fazer. Entendeu? Então, nós estamos chamando de núcleo urbano. Nós estamos colocando no mesmo nível. Inclusive, ô Jura, no artigo 153 tem que ter uma mudança ali, viu? Define-se a estrutura, na página 58, para vocês acompanharem. Define-se a estrutura político-territorial de gestão de planejamento em macrozonas de gestão urbana, MGU, subdivididas em 5 regiões de orçamento e planejamento participativo na área urbana e 3 nos distritos. Na verdade, seriam 4 nos núcleos. Já mudaram, né? Então, tá ok. Que faz referência, né? Ok. Perfeito? Ficou claro para todo mundo? Nós estamos, veja bem, principalmente ao pessoal do Ibitu, do Alberto Moreira e do Prata, deixa eu colocar para vocês que eu estive fazendo audiência nos 3 distritos e eu ouvi as reivindicações dos moradores lá. Então, eu sou alguém que está defendendo o direito de vocês. Eu vi, teve uma participação fantástica dos moradores do Prata, do Alberto Moreira e do Ibitu, e eu acho que tudo que a gente puder fazer, acompanhar agora, nós devemos colocar, ok? Sem dúvida? Pois não. Então, nós teríamos que colocar povoado, Célia. Mas nós vamos colocar povoado. Então, nós teremos que colocar povoado.
Nós não chega exatamente como o Luiz está falando, não finalizou o processo. O processo não está finalizado. Você tem que colocar, nós estamos contratando uma empresa, para regulamentar, nós estamos começando com o Ibitu, que é o mais antigo, para regularizar toda a questão do Ibitu. Depois nós vamos para o Alberto Moreira, a questão do Alberto Moreira já é menos complicada, mas e do Prata? A prefeitura já está fazendo, com resultado no levantamento que nós fizemos lá nas audiências. Nós levantamos as dificuldades lá. E vimos que o problema principal dos núcleos é exatamente essa regulamentação. Ela não se faz da noite para o dia. Tem que fazer todo um levantamento, tem que se fazer um recadastramento, levantamento em cartório, na legislação toda, na regulamentação, inclusive, como disse o Oswaldo, no Instituto de Geoprocessamento do Estado, o IGE, para poder regularizar essa situação. Entendeu? Nós estamos colocando núcleo urbano, porque você nivela, pelo nível mesmo. Porque não vamos dizer tem o distrito e tem um povoado. Do ponto de vista legal, nós teríamos que colocar povoado do Prata, e não é isso que nós estamos querendo. Ok? Então, nós estamos colocando exatamente núcleo urbano. Núcleo urbano, você tem direitos. É isso que nós estamos colocando. Ficou claro? Fala no microfone, Cida, senão fica difícil. Então, Maria Aparecida Machado, representante do distrito de Alberto Moreira. A diferença está que eles estão tão ansiosos para o progresso do povoado, que eles estão confundindo o que está se colocando no momento presente. Eles estão misturando por causa da ansiedade do progresso, que eu estou aplaudindo. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso aí é sensacional, essa participação. Quando é que teve essa discussão na cidade, em termos de... Eu acho isso aí, essa presença deles aqui, defendendo aguerridamente, isso é fantástico. E só para completar isso que o pessoal está falando, nós classificando os 4 distritos ou povoados como núcleo urbano, independente de onde eles estejam, eles estão no mesmo nível de exigência de nós aqui, perímetro urbano. Tudo que estiver sendo discutido aqui, plano diretor, quando você fala em urbano, encaixa-se direto a vocês. Então, é diferente de uma questão jurídica. Olha, criou-se uma lei que diz que tem o Prata, mas ninguém sabe onde é ainda. Isso é uma questão jurídica. Agora, vocês estão falando, nós já temos lá quem paga IPTU, eu moro naquele lugar, então vocês já são um núcleo urbano. A atividade ali é urbana, portanto, essa lei se aplica, independente do estágio que tiver a criação daquele distrito. Ou seja, é o solo urbano e o solo rural, diferente de um distrito, de um povoado ou da cidade. Então, não é que nem o pessoal parece que está se sentindo diminuído. Não, pelo contrário, nós estamos colocando todo mundo no mesmo patamar. Isso que o Luiz está falando está aqui no artigo 154. Está lá, ó. Nós estamos dividindo essas unidades de macrozonas de gestão urbana, e no artigo 154 diz o seguinte: essas unidades constituem as bases espaciais para o sistema de orçamento e planejamento participativo, ou seja, esses núcleos urbanos vão se consolidar numa unidade do orçamento e planejamento participativo, por meio de um conjunto de critérios sociais, econômicos, culturais, espaciais e ambientais, particularmente os critérios fisiográficos definidos pela rede hidrográfica, rede viária estrutural de acessibilidade e mobilidade urbana, unidades de preservação, proteção e conservação ambientais, naturais e culturais. Ou seja, quando se for discutir o orçamento, esses núcleos urbanos estão inseridos, é uma unidade para discutir no orçamento a questão das verbas que vão ser aplicadas nos distritos. Ok? Então, estamos colocando numa unidade de orçamento participativo esses núcleos urbanos. A ideia dessa sessão é essa: colocar esses distritos e povoados numa unidade de gestão participativa, planejamento e orçamento. Ficou claro? Ok?
Bom, nós terminamos assim o título 3 e vamos agora para o título 4. Alguém está sugerindo um intervalo de 5, 10 minutos para a gente, ou vocês... vamos continuar ou vamos uns 10 minutinhos? Acho que já tem café lá, vamos dar uns 10 minutinhos só para a gente dar uma continuidade, porque o pessoal está sentado aqui e eu também.